o assunto do dia internacional, que é o aumento das tensões, né, gente, entre o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o governo brasileiro. A gente não pode nem dizer aumento de tensão, porque tem aquele velho ditado que todos nós conhecemos, que só brigam dois quando dois querem. E o governo brasileiro já deixou muito claro que não vai cair nas provocações de Maduro. Depois de dizer, fazer aquela piada, aquele sarcasmo, dizendo que quem tivesse nervoso, assustado, que tomasse chá de camomila, se referindo diretamente ao presidente Lula, o Nicolás Maduro voltou a falar do Brasil durante um evento na Venezuela, ele que está em campanha para a reeleição dele. Ele disse que o Brasil, a gente tem as imagens, inclusive, desse momento, ele disse que, literalmente, o Brasil não deveria se meter em assuntos da Venezuela, já que a Venezuela não se mete em assuntos além das suas fronteiras. Foi durante esse evento uma entrevista coletiva a jornalistas internacionais. E o governo brasileiro acenou mais uma vez com a seguinte questão: não vamos reagir, não vamos responder o que é uma provocação, mas considera um desrespeito. E aí, o que eu queria o comentário de vocês é o seguinte: cada vez mais o Maduro, ao criticar, por exemplo, as urnas eletrônicas, dizer que as eleições no Brasil não são auditadas, ele se compara ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha as voltas que a política não dá, né? Como dizia Ulisses Guimarães, política é como nuvem, toda hora está num lugar diferente. Mas quem diria, hein? Quem diria que a política um dia aproximaria Nicolás Maduro das ideias de Jair Bolsonaro, Alessio? Cíntia, a gente viu, inclusive, esses últimos dias, esse convite acontecendo, né? De um ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro sendo convidado para fazer parte dessa discussão da campanha de Nicolás Maduro. A gente vê um afastamento também, pelo menos ideológico, de certa forma, do presidente Lula. O Maduro vem falando nos últimos discursos diretamente para o Brasil, citou nominalmente o Brasil, inclusive fez uma fake news, né? Lançou uma fake news de que as urnas no Brasil não são auditáveis, não são auditadas nas eleições, o que hoje também a imprensa nacional, felizmente, fez questão de desmentir, né? De trazer à tona de que as urnas brasileiras são sim auditáveis. Então, há aí um conflito. Infelizmente, é um país vizinho onde a harmonia deveria reinar, onde a gente deveria ter essa construção de uma aliança, né, aqui na América do Sul, mas o Maduro não trabalha para isso. A gente sabe que ele tem um perfil próprio, um perfil individualista, ele tem ali essa vontade de ficar sempre no poder, uma eleição que está marcada aí por diversas denúncias já da oposição, inclusive de que não estão conseguindo registrar os fiscais. É bom que se diga a situação real que está acontecendo na Venezuela, para também ser claro com a população, com a nossa audiência, porque, de fato, todas as eleições, as recentes eleições na Venezuela enfrentam esse tipo de problema. Então, atualmente a gente tem também essa indisposição, eu diria, do presidente Lula, porque, de fato, tem mesmo que falar a realidade, falar como é que está acontecendo esse processo eleitoral no país vizinho, Cíntia. Kátia? Cíntia, você tocou num ponto que, embora os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, embora a direita e a ultradireita, a extrema-direita brasileira não aceite, há muito mais semelhanças entre Hugo Chávez, entre Nicolás Maduro e Bolsonaro, né? Semelhanças biográficas, semelhanças de cartilha, de modus operandi na política. E aí a gente está vendo o seu sucessor fazendo a mesma coisa, ali a linha e o procedimento mesmo. O presidente Lula realmente não pode entrar nessa tensão dessa forma, porque o Brasil tem um papel muito importante aí nessa arrumação, porque o problema não é só da Venezuela, o problema é do continente, o problema se torna um problema global, né? Eu vi a entrevista do presidente Lula, ele tem sido muito comedido, né, em relação ao Trump, agora, de que a questão é a reafirmação da democracia, independente de... Então, assim, o povo venezuelano tem que ter o direito de escolher o presidente e essa decisão tem que ser respeitada. E é exatamente isso que ele não quer, o Maduro. Ele está se comportando realmente identicamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os autoritários se entendem, porque ele também veio com aquela falácia que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue, fazendo ameaça, já anunciando, né,
deixando aí um clima de medo na população. A gente já viu esse filme, nós vimos esse filme depois das eleições. E hoje, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral reagiu a essas afirmações sem provas do presidente venezuelano. Nas redes sociais, o Tribunal Superior Eleitoral reafirmou a credibilidade das urnas eletrônicas, do sistema eleitoral brasileiro. A gente tem, inclusive, a nota que foi publicada no perfil do Tribunal Superior Eleitoral, em que é reafirmada essa absoluta credibilidade do sistema brasileiro, que sim é auditado e que sim é um sistema que nunca gerou nenhum tipo de fraude desde que o processo iniciou de forma eletrônica. Diz o TSE, só um sistema eleitoral comprovadamente transparente e auditável pode garantir a segurança do seu voto do momento em que ele é digitado na urna até chegar à totalização. É tecnologia que garante a integridade da democracia. E acompanhando esse texto, essa legenda, tem um vídeo reafirmando, portanto, que o processo é totalmente auditável e, inclusive, com a participação de representantes das comunidades, né? A gente sabe que tem todo aquele processo de preparação das urnas e que essa urna ela é revirada por Polícia Federal, universidades também participam, as diversas instituições brasileiras, os partidos políticos, todos eles podem participar desse processo. Então, acho que aí a gente fecha essa página, mas o Maduro já compreendeu que isso dá a ele uma visibilidade, eu acho que ele vai continuar dentro dessa linha. Não é bom perder alguém que, no mínimo, era neutro. No mínimo, mantinha a neutralidade. Não é bom, às vésperas de uma eleição, e um líder como Lula... quem tem voz de autoridade. E que tem voz, porque a Venezuela tem muito mais a perder numa suposta briga, um suposto rompimento, do que o próprio Brasil. E o é incrível como é igualzinho, né? Essa história do voto auditável. Impressionante. É o mesmo texto. Mesmo discurso, seja, né? O populismo e o autoritarismo não tem essa coisa de ser de direita ou de esquerda, não. Resgataram, inclusive, hoje um trecho de uma fala do Bolsonaro, quando ele era deputado federal, em que ele elogiava a eleição do Hugo Chávez, né, dizendo que ele representava uma grande esperança e que o Brasil deveria se espelhar que ele iria fazer no Brasil, mesmo que foi feito em 64, ou na Venezuela, o que mesmo foi feito em 64, que é o que ele quis fazer, né, recentemente. Aí o vídeo, olha, do Tribunal Superior Eleitoral. O que o Maduro conseguiu foi ganhar fãs da extrema-direita aqui no Brasil. Se é que já não os tinha, né? Se é que já não os tinha.